Vem pra Zumbi, aqui você pode. Os últimos 70 anos em 7 segundos. O mundo evoluiu muito nos últimos 70 anos. E por você, o Bradesco evoluiu também. É por isso que hoje você resolve a sua vida de onde estiver, de um jeito fácil, simples, moderno. E com a mesma confiança da relação olho no olho de sempre. Bradesco, há 70 anos, por você. Faculdade Zumbi dos Palmares. Aqui você pode. Vem pra cá. Oi, você é aluno de Direito? O exame da Ordem dos Advogados te mete medo? Então não perca tempo. Inscreva-se para o curso preparatório para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso mesmo, aqui na Faculdade Zumbi dos Palmares, sendo ministrado pelo Dr. Edio Silva Júnior, que já foi inclusive secretário de Justiça do Estado de São Paulo. Então ligue para 11 3325 mil e inscreva-se. Não perca tempo, hein? Olá, estamos começando mais um programa Negros em Foco e aí você já sabe, é uma realização da Afrobras, Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural e da Faculdade Zumbi dos Palmares. Hoje o nosso tema é cultura novamente. A gente sabe que a gente gosta bastante de falar sobre esse assunto, principalmente quando se trata de autores, de escritores negros. Nós temos o prazer hoje de receber aqui no nosso estúdio o Roniel Felipe, é jornalista e fotógrafo. Seja bem-vindo, colega. Obrigado pelo convite. Colega de profissão, né? Colega de profissão. É muito legal estar aqui, falar um pouquinho sobre Negros Heróis, que é uma tentativa de levar para o jornalismo, né, algumas histórias que muitas vezes são esquecidas da grande mídia. Negros Heróis, histórias que não estão no gibi. E aí eu já quero começar sabendo, Roniel, como que foi a escolha dos personagens, desses heróis negros aí? Bom, a ideia do livro surgiu praticamente no final de 2007. Eu estudava jornalismo ainda, era FOCA, né? E eu fiz uma pesquisa. Eu já tinha conhecimento do segundo personagem, que é o Antônio Carlos Santos Silva. E numa dessas matérias, fui fazer inclusive uma matéria de televisão, né? E ele falou, olha, cara, tem uma história fantástica da Dona Laudelina, que foi uma mulher muito guerreira. Então, um personagem indicou o outro. Indicou outro, isso. E aí, no final, eu tive na Casa de Cultura em 2003, se eu não me engano. Casa de Cultura da Mulher Negra em Santos. Casa de Cultura Tainã em Campinas. Ah, tá. E ele me falou da Dona Laudelina, eu fiquei com a imagem dela guardado, dei uma pesquisada, consegui algumas fotos. E no final, em 2007, eu consegui o material dela, que é uma tese de mestrado, que foi feita pela Elizabeth Ramos. Em cima já da história dela. Em cima da história dela. E também consegui vídeos, né? O Museu de Imagem de Som de Campinas tinha uma reportagem feita com ela antes dela falecer. Então eu consegui todo esse material. Então a primeira parte do livro começa em 1904, pré-abolição, e vai até 1992, né, 91 e 92. E a segunda começa em 1960 e vai até 2003, 2004. Então acabo conseguindo praticamente um século da história do negro. É um panorama sobre a história do negro em todo esse período. Isso, tendo por base os dois personagens. Tá, né? Nesse seu livro, você narra histórias de racismo, você aborda esse tema. Sim. E você já sofreu racismo, Roniel? Olha, acho que você ser negro no Brasil e dizer que não sofreu racismo seria hipocrisia. Eu também acho, concordo. Já passei por situações difíceis. Uma das situações assim que eu nunca esqueço, eu era muito pequeno e eu fui até uma loja e naquela época eu gostava de ver bonequinhos, comandos em ação. E uma pessoa me olhou e disse assim, olha, se você continuar aqui, eu vou chamar o juizado de menores para você. Só porque você estava por perto. Isso, e aquilo ali, na verdade, no momento não me fez muito sentido, né?
porque eu era criança, eu não entendia. Mas anos depois eu entendi. Também passei por alguns outros problemas, assim. Mas faz parte, né? Infelizmente, é a realidade que a gente vive. E o livro está aí para mostrar que não existe uma democracia racial no Brasil. É um mito. A gente vive um mito, né? As pessoas dizem, não somos racistas, somos racistas, preconceituosos. E a verdade, as histórias estão no livro. Porque é um livro baseado em fatos reais. Sim. Não é ficção, pura ficção. É jornalismo literário, né? Que é um jornalismo mais romanceado, mais baseado totalmente em fatos reais. Pesquisa. Uma das partes mais bacanas assim, da pesquisa foi quando a dona Laudelina ela disse que na década de 50 havia um racismo muito forte em Campinas. Eu chamo até de um apartheid caipira. E ela dizia que os jornais da cidade utilizavam-se de anúncios racistas, até para procura de emprego. Então havia anúncios do estilo: precisa-se de empregadas brancas em caixa alta. Quando você falou assim, racismo na questão dos anúncios de emprego, eu pensei que era aquele velho caso, precisa-se de moças com boa aparência, que o boa aparência já implícito estava, não seja negra. Mas era mais declarado mesmo. Era na década de 50, Campinas foi uma cidade, ainda pode-se dizer que é uma cidade provinciana, na qual os escravos sofriam muito. Né? Campinas foi conhecida como Bastilha Negra, tamanho sofrimento dos escravos, e foi uma das últimas cidades a ter a abolição, né, dos escravos propriamente dizendo. E acontece o seguinte: a dona Laudelina era uma mulher muito aguerrida. Ela já para a época, mais ainda. Isso, né? Ela chegou em Campinas na década de 50 e confrontou um cenário onde que negros andavam de um lado e brancos de outro. Não havia essa mistura. Como você disse, é o apartheid, né? Como você, apartheid caipira. E ela chegou assim, rodando a baiana literalmente, né? Então ela reunia mulheres negras para fazer piqueniques em praças onde só mulheres brancas poderiam passar. Né? Quebrando as regras. E ela foi uma mulher que enfrentou muita gente. Então ela infernizou o prefeito. Campinas era uma cidade que crianças negras não podiam debutar. Mulheres negras eram proibidas de fazer festa de frequentar certos clubes. Nossa. Isso. E ela, com o jeitinho dela, mineira, né? Mas sempre muito aguerrida, sempre muito forte. Convicta do que queria. E conseguiu. Ela conseguiu fazer um baile em Campinas, que até na época a revista Manchete e a revista Cruzeiro foram cobrir. E foi o primeiro baile negro assim que deixou a sociedade racista de boca aberta. Foi como uma mulher que... É como o nosso troféu Raça Negra, que ainda hoje, tantos e tantos anos depois, ainda consegue deixar a sociedade de boca aberta. Sim, né? sim. Agora, te ouvindo falar, Roniel, eu fiquei pensando, até brinquei com você no início do programa, colega de profissão e tal, mas é o seguinte, nós bem sabemos que não foi na faculdade de jornalismo que você aprendeu tudo isso. Então, como é que foi essa dedicação, esse trabalho de pesquisa e tudo mais para a produção do livro posteriormente? Na verdade, eu tive... o livro, eu tenho muita sorte, eu sempre digo. Eu tive com muitas pessoas boas me ajudando. Pessoas negras, né? Também outros jornalistas negros me ajudaram. Outros jornalistas não negros. Não negros também. Assim, o livro tem muita gente boa. Tem um grande jornalista que é o Fábio Peixoto, que foi meu preparador, e a gente discutiu muito história, né? Legal, porque, como eu te falei, é um trabalho de pesquisa muito profundo. Quando você relata em Campinas, a sociedade era assim, assim, acontecia isso e isso, isso é fonte de um trabalho de pesquisa. É um trabalho de pesquisa. O que me ajudou muito no caso da dona Laudelina foi a tese. A tese, embora ela seja muito extensa, tenha praticamente 2.000 páginas, ela tinha muita coisa. E dali eu utilizei todos os contatos que eu tinha nos jornais e na mídia para conseguir dados para fortalecer o que estava sendo dito. Exatamente. Então, porque não é só uma história, né? Um caso. É um caso. Então, muitas vezes eu entrei em contato com o pessoal de Santos, e o mesmo vale para o TC, que é o Antônio Carlos Santos Silva, o segundo personagem. O segundo personagem. Né? Então, assim, vai muito de... O livro é uma produção, digamos assim,
comunitária, né? No sentido de ter muita gente Várias bacana mãos. envolvida, muita gente competente, né? Mas, assim, sempre tendo por base a ideia principal, que é levar as pessoas, independentemente de cor de pele, histórias bacanas, né? História de gente que muito fez pelo país e acabou sendo praticamente esquecida. E deixa eu te perguntar, Uniel, você sempre teve interesse, sempre já houve esse despertar em você de fazer, podemos dizer, esse jornalismo de ativismo? Sim, na verdade, eu acho que o negro jornalista no Brasil ele tem um grande desafio, porque você pode trabalhar para a grande mídia, da qual eu trabalho e eu já faço e ainda faço parte, né? Já fiz e ainda faço parte em alguns grandes veículos, e de poder fazer uma coisa sua, né? De poder contar uma história que você não vai ver em lugar nenhum, que por mais que os jornais se esforcem, você não vai conseguir ter uma densidade dessa. Então o livro, ele é uma resposta, né? Fala assim, eu sou jornalista sim, mas eu sou negro também. Então a ideia é essa, né? A ideia foi de levar para o jornalismo essas histórias. Tá ótimo. Nós vamos para um breve intervalo, mas você já sabe que vai continuar aí com muita informação a respeito aí do livro do Roniel aqui presente, fotógrafo e jornalista, mas nós já voltamos. É só o tempo de beber uma aguinha. Vem pra Zumbi, aqui você pode. Os últimos 70 anos em 7 segundos. O mundo evoluiu muito nos últimos 70 anos. E por você, o Bradesco evoluiu também. É por isso que hoje você resolve a sua vida de onde estiver, de um jeito fácil, simples, moderno. E com a mesma confiança da relação olho no olho de sempre. Bradesco, há 70 anos, por você. Faculdade Zumbi dos Palmares. Aqui você pode. Vem pra cá. Oi, você é aluno de Direito? O exame da Ordem dos Advogados te mete medo? Então não perca tempo. Inscreva-se para o curso preparatório para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso mesmo, aqui na Faculdade Zumbi dos Palmares, sendo ministrado pelo Dr. Edio Silva Júnior, que já foi inclusive secretário de Justiça do Estado de São Paulo. Então ligue para 11 3325 1000 e inscreva-se. Não perca tempo, hein? O Negros em Foco está de volta, hoje recebendo aqui o Roniel Felipe, jornalista e fotógrafo, autor aí do Negros Heróis, histórias que não estão no gibi. Eu gostaria de saber agora, nós já falamos no primeiro bloco a respeito dos personagens, falamos en passant aí um pouquinho sobre, e eu gostaria de saber, a intenção de escrever um livro como esse é destacar que nós negros temos sim os nossos heróis, criar aí uma identificação, alguém que nos represente, destacar essas pessoas? Perfeito. É bem engraçado. Algumas pessoas me perguntam, mas por que histórias que não estão no gibi? Quando eu comecei o trabalho, a ideia era fazer um pouco de jornalismo, mas trabalhar com figuras, com desenho, né? Sim, até porque esse seu lado fotógrafo, né? Isso. Mas eu acabei sendo sugado, chamado e acabei me apaixonando pelo jornalismo literário, que ele é muito rico. Sim. Então eu acabei ficando mesmo só com texto e um pouco de foto, né? E a ideia é realmente essa, é evidenciar para as pessoas que existem heróis negros, né? Porque na mídia, praticamente na grande mídia, os negros não têm muito espaço, ou espaço merecido. Então evidenciar o heroísmo, né, que é uma coisa que perdeu um pouco o foco de uns tempos para cá, é muito importante. É muito importante para as gerações vindouras, para as pessoas que leem. É muito bacana a recepção das pessoas, saber que... porque até mesmo dos heróis, sim, digamos assim, mais já famosos, como a gente tem nesse painel aqui no Negros em Foco, sim, nem todos têm sua história tão bem conhecida, mesmo entre os negros. Na sua infância, você sentiu falta de um herói assim, para chamar de seu, que te representasse, que fosse, sim, alguém muito próximo, parecido com você? Sim. O que eu acho engraçado, eu sempre gostei muito de quadrinhos, eu sempre li e nunca via poucos, na verdade, heróis negros, né? E eu cresci um pouco com isso, e
por sorte eu conheci o Antônio Carlos Santos Silva, que é o TC, que faz parte, que é uma pessoa fantástica, e eu, de certa maneira, me inspirei nas coisas que ele fazia, né? A gente falou da Laudelina, vamos falar um pouco do TC. Você descobriu ele, foi através dele que você acabou até descobrindo a Laudelina, mas como que foi a sua aproximação do TC? O TC é muito engraçado porque nós nascemos e fomos criados praticamente no mesmo bairro. A gente conta muita história desse bairro na obra, que é um bairro militar a princípio, né? Que ele teve a mesma montagem, a mesma lógica que muitos bairros perigosos, né? Os militares estavam no poder na época, então para embelezar o centro de Campinas, eles acabaram com os cortiços, habitado. Algo que nem quase aconteceu no país, né? Habitado pelos negros, vamos disfarçar, né? Vamos, e aí mandaram os negros para bairros mais pobres, né? Na verdade para pequenas casas, e ali criou-se um problema social muito grande, né? E toda a história da Vila Castelo Branco, que é o meu bairro, né? Bairro que eu ainda vivo e cresci, e tá inserida nas páginas do livro. Então o TC ele cresceu ali no bairro. Vocês já se conheciam? Sim, já. Eu conheci quando eu era pequeno, né? E depois eu fui um pouco mais mocinho, eu fui conhecer um pouquinho melhor a história da Casa de Cultura, e aí eu descobri, né? Eu lia muito, via jornal e falava, pô, existe uma luta muito grande para manter uma casa de cultura num bairro relativamente muito perigoso. E foi dessa luta, dessa gana dele para manter um sonho, para ajudar as pessoas, eu falei, não, esse cara é um cara bacana, esse cara é um negro herói, esse cara tem que estar no meu livro. E aí a coisa acabou fluindo. Legal. E assim, quais são os seus novos projetos? Eu sei que o livro está saindo do forno, é o seu filho, a gente diz, né, no momento, é o que toma todo o seu pensamento, mas a partir de uma obra como essa, já te dá vontade de alguma coisa, de uma continuidade? Como é que tá isso? Bom, é engraçado, as pessoas falam, eu quero um segundo livro seu, mas eu acabei de lançar o primeiro. Né? Existe uma cobrança gostosa, positiva, por mais histórias. A ideia futura é continuar, né, tentar fazer alguma coisa a mais com o jornalismo literário, mas sem deixar de lado a fotografia documental. Sim. Então tentar fazer de outras formas, outros meios, com outras mídias, esse tipo de trabalho, de contar histórias bacanas, independentemente de serem negros, de serem brancos, mas de pessoas que realmente merecem um destaque na mídia. A ideia é essa. Então futuramente eu quero trabalhar com fotografia documental, porque eu gosto bastante, e quem sabe continuar a contar histórias de outros personagens brasileiros, né? Ou talvez fazer uma série de pessoas bacanas, que ainda, infelizmente, por N motivos, não tiveram seu espaço na mídia. Com certeza. Está bem longe de ser um livro infantil. Mas, você falando aí, eu fiquei pensando, nós temos aí a Lei 10.639, que é de ensino da história da África nas escolas e tudo mais. Você acredita que um livro como esse, de destacar heróis que são pessoas comuns, que, como você falou, o TC cresceu no mesmo bairro que você já o conhecia, será que isso não ajudaria a mostrar e até quebrar paradigmas entre as crianças no contexto escolar? Sim, claro. É de extrema importância as crianças negras, né, terem referências. Com né? certeza. Quem são as referências dos negros hoje? Quem os negros se veem nos livros escolares? É muito importante. A importância, uma das principais chaves de se ter um livro como esse, é de levar esperança para as pessoas, delas se verem. Então, essa semana foi muito legal. Eu recebi uma carta de uma senhora de Lagoa Santa, de Minas Gerais, dizendo que se viu na Dona Laudelina, que via a avó dela é muito parecida com a Dona Laudelina. E seria de extrema importância esse tipo de relação. É muito importante as pessoas terem em quem se inspirar, né? E se inspirar para o bem. Como você falou, exatamente, e que sejam referências positivas. Sim, sim. E é muito bacana, porque a Dona Laudelina foi uma mulher que estudou até a 3ª série, praticamente,
mas ela foi até Brasília e enfrentou o ministro do Trabalho. Então, isso há muito tempo atrás. E assim, se a gente vive num país declaradamente machista hoje, imagine na década de 60 uma mulher negra sair sozinha, né, e enfrentar um ministro. Com certeza. Nós vimos recentemente a novela Lado a Lado, sim, que retratou a história já no período pós-abolição, mas sim, de uma negra que ousou, que foi dançar em Paris, que mostrou a cultura negra através do samba, de tudo isso. E não é ficção, histórias como essa existem. O propósito de um livro como esse é mostrar essas histórias, né? A história ela não para, né? Ela está acontecendo aqui, está acontecendo lá fora, está acontecendo na Bahia, no Sul, em todos os lugares. Então acho que como jornalistas, né, contadores de história, a sim, princípio, é a nossa função de captar essas histórias e levar para um número maior de pessoas. Esse é o intuito de Negros Heróis, e mostrar que existem sim negros heróis, né? E eles estão tão próximos da gente. A gente muitas vezes, pela correria do dia a dia, a gente recebe muita informação, né? A nossa geração, a internet, então, a gente é bombardeado por informação, e muitas vezes a gente acaba deixando passar despercebido, com né? certeza, pela correria. Mas a gente falou tanto aí de negros heróis, aposto que já despertou aí a sua curiosidade do público que está em casa. E como é que faz para conseguir comprar esse livro, conhecer mais, saber sobre você? Como que é? O livro, muitas pessoas perguntam, mas eu não encontro ele nas grandes livrarias. Não, ele foi uma obra completamente independente. O livro ele pode ser encontrado no meu site, que é o www.ronielfelipe.com.br. ronielfelipe.com.br. Isso. E quem procurar no Facebook, que é a grande comunidade social atual, é só procurar por Negros Heróis. Eu tenho uma fanpage que tem mais de praticamente quase 2.000 fãs, né? Legal. Que as pessoas interagem, acompanham. E é bem bacana essa relação com o fã, com o leitor, com a pessoa que se interessa. É um feedback imediato, né? É um feedback imediato, as pessoas compartilham muito, né? E as pessoas, de certa maneira, têm pequenas doses do livro, né? Pequenas doses, histórias, fotos, relatos. E aí eu procuro aproveitar alguma data comemorativa, que nem recentemente foi o Dia Internacional da Mulher. Então falei um pouquinho da luta da Dona Adelina. Sim, que acabou enquadrando perfeitamente. E as pessoas acabam conhecendo. Então a internet tem sido um campo muito bom para a divulgação do livro, né? E para trazer pessoas, né, interessadas pelo assunto. Para conhecer esse universo. Isso. Com certeza. E deixa eu passar para vocês as informações aqui. O Roniel, no dia 9 de abril, ele vai vir aqui na Faculdade Zumbi dos Palmares participar de um bate-papo com os alunos aqui da instituição. E no dia 10, toma nota aí, é importantíssimo, vai ser o lançamento do livro aqui na faculdade também. Isso, perfeito. Agora vamos ver se ele tá com tudo na ponta da língua. Vamos ver aqui, eu falei que ia fazer uma pegadinha com ele, ele falou assim, sei tudo. Então aqui, ó, Negros Heróis. E vamos ver, vou abrir aqui num capítulo aleatório. Olha só, a gente falou de Dia Internacional da Mulher recentemente, tudo isso. Eu abri justamente em Abusadas. Do que se trata? O capítulo Abusadas é muito bacana, porque traz todo o confrontamento de Dona Laudelina e as suas companheiras empregadas domésticas ao racismo que havia, né, latente, forte em Campinas. Então, a história do piquenique, né, de você fazer um piquenique onde mulheres negras não poderiam passar, a história de você criar um baile numa cidade em que negros não poderiam debutar. Ela criou uma escola de bailados para crianças negras. Nossa. E o prefeito a odiava. Imagina. E ela já era... Não se intimidava nem um pouco. Ela era um pouquinho debilitada, ela ia para a prefeitura com a sacolinha dela e batia a boca com o prefeito. E não tinha meio de segurar a Dona Laudelina. Então é esse enfrentamento, né, delas tentarem de irem à luta, arregaçar as mangas, irem até a lutar pela sindicalização de uma classe destituída de todo tipo de direito. Ela sempre dizia que as mulheres, as empregadas domésticas,
a profissão é um resquício da escravatura, da escravidão. Então muitas delas morriam na rua, as escravas da casa, né? Escravas da casa. Então, Abusadas fala um pouquinho disso. E um ponto muito interessante é que ela recebeu uma carta anônima de um advogado, né? Com toda aquela linguagem, né? Pomposa, culta, né? Sim. E dizendo que ela não conseguiria realizar o sonho. E no final ela conseguiu. Abusada mesmo. Tá ótimo. Então, Roniel, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Muito importante esse trabalho. E quando tiver aí novidades, traz pra gente. Com certeza é muito importante o nosso público de casa, o telespectador do Negros em Foco, saber de ações e que tem gente correndo atrás, sim, para mostrar os nossos negros heróis aí. Com certeza. Eu estou muito contente pelo resultado do livro. Que bom. Pelo número de pessoas que têm lido e principalmente pelo feedback. As mulheres têm se emocionado com Dona Laudelina. É muito bacana. Tem muita gente chorando. Que legal. É um livro, além de tudo, emocionante. Porque a história, como você falou, a história que está aqui e tá ali, é uma história emocionante. É uma história muito bacana. A história do Terceiro também é fantástica. Um cara que tinha tudo para dar errado e foi condecorado pelo presidente da República. Então, assim, são essas histórias que a gente quer passar, essa positividade, essa brasileiridade, essa força que nós temos e que tá aí no livro aí para todo mundo ler. Tá ótimo. Então, o Negros em Foco fica por aqui, mas você já recebeu informações aí de negros heróis e continue nos acompanhando. Eu aguardo você, como sempre, num próximo programa. Até mais! Faculdade Zumbi dos Palmares. Aqui você pode. Vem pra cá. Oi, você é aluno de Direito? O exame da Ordem dos Advogados te mete medo? Então não perca tempo. Inscreva-se para o curso preparatório para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso mesmo, aqui na Faculdade Zumbi dos Palmares, sendo ministrado pelo Dr. Edio Silva Júnior, que já foi inclusive secretário de Justiça do Estado de São Paulo. Então ligue para 11 3325.000 e inscreva-se. Não perca tempo, hein? Os últimos 70 anos em 7 segundos. Parceiro é quem amplia o crédito por você. Para viajar, para construir e para conquistar, porque a gente também acredita nos seus sonhos. Bradesco, há 70 anos por você.